Vamos lá, meninas. Hoje eu trouxe para vocês um slide, tá? Porque hoje a apresentação é sobre aleitamento materno. Mas eu não quero falar somente do leite materno em si. Eu quero falar também da nutrição do bebê nesses primeiros meses de vida. A gente sabe que nos 6 primeiros meses de vida, o bebê precisa somente de leite materno e não precisa de nenhum outro composto, nem chá, nem água, nem comida, nada disso. Só leite materno. Mas existem casos de mães que não conseguem amamentar com o próprio leite, com o leite materno. Então, elas têm que complementar com fórmula. Eu vou falar disso também, beleza? O que a gente recomenda? O que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 primeiros meses de vida do bebê e complementado até os 2 anos de vida. Então, você pode amamentar o seu bebê até os 2 anos de vida tranquilamente, beleza? Mas, a partir dos 6 meses, o ideal é que seja só um complemento, né? A gente vai, depois dos 6 meses, a gente começa a introdução alimentar. Também vai ter uma live para falar sobre a introdução alimentar. Hoje é mais sobre o leitinho mesmo. E então, nesses primeiros meses de vida, o aleitamento é exclusivo e depois dos 6 meses começa a introdução alimentar. Eu sei que muitas têm ânsia, né, de começar a introdução alimentar, mas o ideal é que a gente espere pelo menos os 6 meses e comece a introdução somente depois desses 6 meses de vida do bebê. Aí depois a gente começa com a introdução dos alimentos aos poucos. Os primeiros meses da introdução alimentar vai ser, a criança não vai encher a barriga com comida, tá? O leite ainda vai continuar sendo a maior forma de nutrição do bebê. O alimento só vai começar a ser apresentado para ele. Depois, lá por uns 8 meses de vida do bebê, aí sim a alimentação começa a ser a maior nutrição que ele vai receber. Aí o leite vai se tornar complemento, ok? Eu tenho que ficar permitindo quem pede para participar e daí eu saio do slide, tá? Agora eu vou voltar. Tá. Importância do aleitamento materno exclusivo para a criança: evita diarreia, infecções, evita infecções respiratórias, diminui risco de alergia, morte infantil, diminui risco de hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade e melhora a nutrição e o desenvolvimento do bebê e da cavidade bucal do bebê também. Para a mãe, mais segurança, tranquilidade, mas proporciona até um emagrecimento mais rápido, porque ele vai diminuir o volume do útero e vai evitar complicações no pós-parto, promove um certo vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, e como eu falei, auxilia na perda de peso, né? Justamente por conta disso, porque ele vai fazer com que o útero ele vá diminuindo mais rapidamente. Existem alguns contaminantes do leite materno, tá? O álcool e a cafeína são um exemplo desses. O álcool é desaconselhado durante a amamentação. Existem crenças que falam que o consumo da cerveja preta, principalmente, aumenta a produção de leite. Isso é mentira, não é verdade, tá? A ingestão de álcool contamina o leite, justamente por causa do álcool, né, em si.
E fora que doses elevadas estão associadas à alteração da composição do leite e vai trazer alguns efeitos adversos nas crianças. Se o álcool não faz bem para nós, se o álcool passa para o leite, consequentemente o bebê, né, pode estar ingerindo isso também. Então, o aconselhado é que não se tome, ou quando for tomar quantidades bem pequenas. Mas a cerveja não aumenta a produção de leite, não acreditem nisso. A cafeína, ela pode ser excretada no leite, tá? Então, isso pode causar no bebê insônia, irritabilidade, alteração no sono, né? Insônia, como eu falei. E, tem que ficar sem café? Não. Uma xícara de café pode ser tomada pela lactante. O ideal é que não se tome mais que isso, tá? E tomem muito cuidado também com alguns chás que contêm cafeína. Por exemplo, o chá preto, chá verde, até o chimarrão, tá? Também contém cafeína. Às vezes a gente acaba tomando um cafezinho de manhã ou à noite e durante o dia tomando uma grande quantidade de chimarrão. Então, muito cuidado, porque tem cafeína e a cafeína pode ser excretada no leite e o seu bebezinho tomar. Então, se vocês perceberem alguma irritabilidade ou alteração do sono do bebê, pode estar relacionado com a ingestão de cafeína, tá bom? Outra pergunta bastante comum é se existe leite fraco. Não existe leite fraco, tá? Todo leite que a mamãe dá para o bebezinho é especial e vai nutrir o teu bebê. O primeiro leite que a mamãe excreta e dá para o bebezinho é o colostro, que a gente fala, que é logo nos primeiros dias. É o primeiro leite que sai do peito e ele é muito importante. Dizem que ele tem muitos nutrientes que o bebê precisa nesses primeiros dias para ficar mais fortinho, enfim. Então, o colostro, ele é sim muito importante para a primeira fase do bebê e ele é o primeiro leite que sai, ok? Depois o leite vai mudando, tá? De cor, de aspecto e de nutrientes também. Ele começa a ficar com mais gordura, tá? Aqui eu tenho uma foto. O primeiro é o colostro que sai, não sei se está dando para ver direito a diferença, mas na outra foto acho que dá para ver mais. Aí tem o leite de transição e o leite maduro. Quando vocês forem, se alguma de vocês tiver que tirar o leite para... Um segundo. Ok. Se alguma de vocês tiver que tirar o leite para dar pro bebê, vocês vão ver bastante a diferença, tá? Geralmente percebe quando tira o leite. A Thaís, eu lembro que ela tirava o leitinho dela pro Zé, porque ela vinha trabalhar e deixava ele, né? E dava para ver nitidamente a diferença. Logo quando ela tirava o leite e depois conforme ia tirando, né? O primeiro potinho ele era uma cor mais clarinha, mais aguada, e depois ele ficava mais forte, mais assim uma cor mais concentrada. Parecia que tinha aumentado a gordura. Parecia não, realmente tinha aumentado, né? Aqui dá para ver melhor. É exatamente dessa forma. O colostro é mais amarelinho, mais fraquinha a cor, né? E depois, e o colostro é só nos primeiros dias ali, que no pós-parto, sabe? Depois o leite fica dessa forma, anterior e posterior. Quando eu falo que a Thaís tirava, era exatamente dessa corzinha. O primeiro leite que ela tirava, né? E depois. Ele era bem assim. Um era mais aguado e o outro mais concentrado. E é importante que o bebê tome todos eles, né? Geralmente a gente fala que esse leite anterior da foto, ele é para hidratar, né? Porque aparentemente ele tem mais água, ele é mais aguado. Então ele serve para hidratar e depois o leite
mais gordinho, né, com mais gordura e nutrientes, é para nutrir mesmo, para fazer o bebê ganhar peso e se desenvolver. Como que a gente estimula a produção de leite? O que vai aumentar a produção de leite é a água. Então, não pensem que tenha ou chás ou outras coisas que aumentem a produção de leite. Ou nem a cerveja, como eu falei, né? Nem a preta, nem a outra. A única coisa que aumenta a produção de leite é a água. Então, procurem tomar muita água durante o dia, de 3 a 4 litros. Pessoas normais que não estão amamentando, o ideal é 2 a 3 litros. A gestante, o dobro. A lactante, o dobro. Então, de 3 a 4 litros por dia. Quanto mais produção de leite. Uma alimentação equilibrada, né? Rica em frutas, verduras, cereais integrais, tudo isso vai ajudar também. E outra coisa que aumenta a produção de leite é a sucção do bebê. Então, a estimulação mesmo, sabe? Então, aumentar a frequência, a duração das mamadas, porque quanto mais o bebê mama, maior é a produção e a estimulação, tá? E vai aumentar a produção. E eu peço para tomar cuidado com os chás. Esses chás mais comuns, digamos assim, camomila, erva cidreira, são chás que não têm cafeína e que até podem ajudar na produção de leite. Mas não se enganem, o que vai ajudar mesmo é ingerir água, é tomar água. O chá também pode ajudar, né? Eu lembro que a Thaís tomava bastante chá e ajudava. Então, pode ajudar. Mas o que realmente, assim, que não tem erro que vocês podem fazer é tomar água, bastante água. Aqui eu coloco uma imagem, 5 formas de segurar o filho na hora da amamentação, né? Pode ser com o bebê no colo, normal, né? Apoiado com o travesseiro, ou apoiado com a mão, pode ser deitado, e quando o bebê ficar maiorzinho, pode até ser de pé. Então, tem várias formas aí. Aqui é a posição correta da mamada, às vezes o bebê não tá fazendo a pega correta e não tá ingerindo a quantidade de leite que ele precisa. Então, tome muito cuidado também com a pega. Aqui a gente tem as imagens bem certinho, né, do correto e do incorreto. Então, eu vou deixar um tempinho aí para vocês darem uma olhada. O bebezinho tem que ficar com a boca totalmente no mamilo, né, no bico do seio. E não só com a pontinha. Quando que a gente deve oferecer? Sempre que o bebê desejar. De dia, de noite. Então, aí nos primeiros meses, o bebê vai mamar mais vezes, né? De dia, de noite. E conforme vai passando o tempo, vai diminuindo, né? Óbvio. Em cada mamada, tentar oferecer ambos os peitos, né? Se o bebê desejar. E deixar ele até que ele solta do peito, né? Livre demanda. Não contem... Não contem quantos minutos ele ficou, nem nada disso. Nem de quantas em quantas horas foi. Quando ele pedir, oferece. Alguns problemas relacionados com o bebê que pode acontecer é diarreia. Geralmente, um bebê alimentado com leite materno exclusivo, ele não vai ter diarreia infecciosa, né? Pode acontecer de ter umas fezes um pouquinho mais líquidas, mas lembrem que ele está tomando leitinho, né? Então não vai ser fezes muito consistentes, vai ser mais líquida mesmo. Mas cuidem para que não seja muito líquida, né? Fica voltando lá no início. Aí. Então, cuidem, né? Observem as fezes do bebê de vocês. Se ela for muito líquida, é bom procurar ajuda, né, da pediatra. E se não, tá tudo certo. Ela geralmente é um pouco mais líquida, né, por causa do leite. Pode acontecer também a prisão de ventre, a constipação, que é quando o bebê fica com o intestino preso, né?
Nos primeiros dias de vida, o bebê vai evacuar geralmente depois de cada mamada e depois o intervalo vai sendo um pouco maior. Alguns bebês eles têm dificuldade em evacuar, fazem muita força, ficam vermelhinhos, choram e as fezes não saem tão líquidas, né? Saem um pouquinho mais coalhadas. Aí tem que ficar um pouquinho atento, né? Caso vocês percebam que já tem alguns, que já passou assim um dia e o bebê não evacuou, tá choramingando, né? Percebe que ele tá com dor, com o abdômen um pouquinho inchado, o ideal é procurar ajuda médica, né? E ver o que o pediatra vai recomendar. As cólicas. As cólicas nos bebês são bastante comuns depois da segunda semana do nascimento e vai diminuindo conforme o tempo. A cólica em si ela é caracterizada por um choro excessivo, imprevisível e que você oferece o peito e o bebê não para de chorar, continua, né? Geralmente eles se encolhem, ficam com as costas arqueadas e ficam com as perninhas, como é que eu vou dizer? Flexionadas, se é que eu posso dizer assim, sobre o abdômen. Então, esses são alguns sinais de que o bebê está com cólica. Por isso que é importante ficar cuidando também. Não tem uma explicação direta, né, para a cólica, uma causa. Pode estar relacionado com a imaturidade do trato gastrointestinal, que o bebê não está com o intestino ainda 100%, né? Uma hipermotilidade também do intestino pode ser associado com a cólica e fatores como alguns alimentos flatulentos ou alguns alergênicos que causam alguma intolerância na mãe e pode passar para o bebê também, até frutas cítricas. A maioria dos estudos não fala que não tem relação, tá? A alimentação da mãe com a cólica do bebê. Mas alguns dizem que a diminuição da cólica se dá pela exclusão da dieta de alguns alimentos como produtos lácteos derivados da lactose, leite, queijos, creme de leite, leite condensado, etc. Soja, trigo, ovos, amendoim, castanhas e peixes. Então, esses são alguns alimentos que mostrou em alguns estudos que trouxe uma certa eficácia, trouxe a diminuição da cólica do bebê com a exclusão desses alimentos da dieta da mãe. Mas ainda tem uma relação muito controversa e não existem estudos que apontam os alimentos como principais causadores. Então, não fiquem muito, não vou comer feijão, não vou comer isso, não vou comer aquilo, que pode dar cólica no bebê. O que a gente recomenda é observar o bebê e comer de tudo que vocês tiverem vontade, né? Quer comer feijão, quer tomar leite, queijos, enfim. Só ficar de olho se vocês percebem que o bebê sentiu mais cólica no dia que vocês comeram esses alimentos, diminuam ou excluam. Vocês vão ter que ficar de olho mesmo. Como retirar? Vocês podem retirar manualmente ou com uma bombinha. Existe a bombinha manual e existem aquelas que tiram o leite sem você ter que ficar apertando. Não me lembro o nome. A melhor forma de retirar é usando a própria mão. É prático, barato e não machuca o seio. O uso das bombinhas manuais pode prejudicar, mas não é também aquelas coisas, né? São várias as razões para a retirada do leite. Às vezes vocês vão precisar retirar o leite para deixar em casa, para quando vocês estiverem aqui em algum lugar, até para aumentar a produção de leite, né? Como eu falei antes, quando a gente estimula, quando tem o estímulo da sucção, a produção de leite aumenta também. E para prevenir ou aliviar a congestão, às vezes tem
é uma produção de leite muito grande e vocês precisam, e o bebê não está dando conta, então vocês precisam retirar para não empedrar e dar alguns problemas, né? Então, se precisar, vocês podem tirar com a mão, tem uma imagem aqui, pode ser retirado com a mão, dessa forma, como ela está mostrando, sem ficar puxando, apertando demais, é só dessa forma, massageia e tira como ela está fazendo ali, direto numa madeira ou um potinho que vocês vão guardar. E essas duas aqui são os exemplos das bombinhas, né, manuais. A primeira é a que a gente tira com a mão mesmo, e a segunda é uma maquininha. Você só segura e ela mesmo vai fazer o movimento, né? Aonde armazenar e como? Então, vocês podem guardar em potinhos de plásticos ou de vidro. De vidro é mais aconselhável, pode ser até o potinho de conserva, só vocês lavem muito bem, esterilizem bem, deixem o potinho fervendo com água, joga água fervendo, passa álcool, esteriliza bem. Ali até eu coloquei para utilizar, é só colocar em uma panela com água, deixar ferver por 15 minutos e escorrer num pano limpo. Não precisa pegar o pano e secar, deixa secar sozinho. E depois que o leite é retirado, ele deve ser consumido na hora e, se precisar, ele pode ser congelado ou refrigerado. Para descongelar, é só tirar do leite do congelador, deixar na geladeira e, quando tiver descongelado, esquentar no banho-maria. O ideal é não utilizar micro-ondas, é melhor mesmo no banho-maria. Coloca água para ferver e coloca a mamadeira um pouquinho lá. O leite não precisa ficar muito quente, né? Até porque quando ele está mamando direto do seio, o leite não sai quente, né? Sai morninho. Então não precisa deixar fervendo lá. Congelado, o leite vai durar 15 dias. Refrigerado na geladeira, ele vai durar 24 horas e em temperatura ambiente, no máximo 2 horas. O ideal é que não deixe ele dando sopa, né? Ou leva para a geladeira ou congela. Aqui tem a imagem também do leitinho, né? Pode ser em plástico ou vidro. E existem as mamães que não conseguem amamentar, não conseguem ofertar o próprio leite. E são diversos os fatores por isso, né? Se acontecer com uma de vocês, não fiquem frustradas, não fiquem tristes. Acontece. Vocês deram o melhor para poder fazer isso, para poder amamentar, e se não deu certo, o pediatra vai recomendar uma fórmula láctea específica para isso, né? Que a composição delas se assemelham com o leite materno. Não é a mesma coisa, né? Muitas sabem, mas não fiquem frustradas. Acontece com várias mamães isso, de ter que ofertar fórmula láctea, né, artificial, e tá tudo bem. Não achem que vocês vão perder o vínculo com o bebê, isso não é verdade. Aqui tem algumas fotos de algumas fórmulas. Tem uma infinidade de fórmulas no mercado. Geralmente elas têm um custo mais elevado, né? Mas tá aí e tem situações que é necessário, né? A gente precisa nutrir o bebê nesses 6 primeiros meses e, se não der com o leite materno, a gente parte para a fórmula e tá tudo bem. Vocês não vão perder o vínculo com o bebê de vocês, não tem nada disso. Faz parte, né? Tem gente que não consegue amamentar e tá tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat. Eu acho que eu fiquei o tempo todo com a mão assim, né? Mas é porque eu não consigo deixar ela parada. Se alguma de vocês já passou pela amamentação e quiser compartilhar alguma coisa também, podem compartilhar que eu leio em voz alta. Para todas ouvirem.
A Thaís está falando que é muito importante ter uma bombinha em caso de emergência. Realmente é muito bom ter ou aquela manual mesmo, né? Que você coloca ali e faz o movimento com a mão. É muito bom. Ela falou que às vezes é muito dolorido tirar com a mão, se o peito estiver muito cheio. Então tá aí um relato real para vocês. Realmente ela fala que é dolorido, né, com a mão, e com a bombinha ela é mais confortável, né? Até aqui tem a foto, ó. Essa de cima ali, né? Essa de cima. Eu acredito que não seja muito cara, né, Thay? É um preço justo pelo que faz, né? Porque às vezes o bebê não dá conta de mamar tudo que tem, tudo que o peito produz, né? Que o corpo produz. Então é legal ter nesses casos, para não ficar duro, empedrado. R$ 80 no Mercado Livre. Alguma dúvida, meninas? Não fiquem com vergonha de perguntar o que vocês tiverem de dúvidas aí, podem mandar. Não precisa da água antes dos 6 meses. Como eu falei, o leite ele cumpre bem o papel de hidratar o bebê, então ele vai hidratar e vai nutrir. Não precisa dar água na mamadeira, nem com a colher, nem precisa dar chá, não precisa dar nada, só leite. Independente se você vai amamentar com o leite materno ou com as fórmulas infantis, tá? Não precisa da água. Até tem pediatras que recomendam a água quando o bebê é nutrido com o leite, com a fórmula infantil. Mas não tem, assim, uma recomendação certa. Se quiserem testar de dar um pouquinho de água filtrada, fervida, aquelas que precisarão amamentar com o leite, com a fórmula artificial, pode até tentar dar um pouquinho, mas não é necessário. E quem vai amamentar com o leite materno, com o próprio leite, não precisa. Ele já cumpre essa função que a água cumpriria, né? Hidratação. Aquela foto que eu mostrei, lembram aquela foto? Tem o leite de transição e o maduro, né? O de transição, ele é mais aguado. Então, ele vai hidratar o bebê, tá? Mais alguma dúvida, meninas? Podem mandar. Eu gravei a live, daí eu vou postar para você, para quem perdeu depois. Chá também não é recomendado antes dos 6 meses, né? E depois dos 6 meses, quando começar a introdução alimentar, pode, mas não é necessário, tá? Vocês podem dar aqueles chazinhos mais fraquinhos, como eu falei antes, né? Erva doce ou camomila, deixar ele bem fraquinho e ofertar sem açúcar, pelo amor de Deus, sem açúcar, sem mel, sem nada, só o chá puro e bem diluído, tá? Mas só depois dos 6 meses. Antes dos 6 meses, não precisa chá, não precisa água, só leite materno. O leite de vaca também, o ideal é que a gente dê depois dos 2 anos, de idade do bebê. Antes disso, não é recomendado que se dê leite de vaca, tá? E com leite de vaca eu incluo leite ninho, tá? Porque o leite ninho é leite de vaca. Ele só é mais fofinho para criança, mas só depois dos 2 anos.
Antes disso, pode continuar com a fórmula ou com leite materno. E geralmente isso de não dar o leite de vaca é porque, lembram que eu falei que o intestino ele é um pouquinho imaturo ainda? Ele não está 100%. Então, às vezes, pode acontecer que dê algum problema de intolerância, alergia, alguma coisa assim, porque o intestino ainda é imaturo. Então, é melhor esperar mais tempo que o intestino comece a ficar mais forte, para daí ofertar o leite de vaca, porque ele é um leite mais forte mesmo, tá? Antes disso, daí só as fórmulas que eu falei antes, aquelas que eu mostrei a foto, que o pediatra vai recomendar, né? Tem NAN, tem Aptamil, tem diversas fórmulas, ou leite materno. E podem dar até os 2 anos. Dúvidas? Mel também. O mel é recomendado só depois dos 2 anos, porque ele pode ter uma toxina botulínica, se eu não me engano, e pode. E para o bebê é muito perigoso, tá? Para adultos, como a gente já tem um sistema imunológico mais forte, não é perigoso. Agora, para criança, sim. Então, o mel é só depois dos 2 anos, 1 ano, 2 anos de vida do bebê, tá? Muito cuidado. Não deem mel antes disso. O ideal é que a gente não dê nenhum tipo de açúcar, né? É difícil, mas o bom seria não dar bala, pirulito, nada que tenha açúcar para o bebê antes de 1 ano, pelo menos, né? Inclusive o mel. Mel é bem perigoso, pode ser tóxico para o bebê, então o mel só depois quando eles forem mais grandinhos, depois dos 2 anos, para garantir. E açúcar e sal também. Eu vou falar mais disso no dia que a gente fazer sobre a introdução alimentar do bebê, mas o ideal é que a gente use temperinhos naturais para fazer a comidinha, coloque pouco sal, não precisa deixar sem sal a comida do bebê, né, coitado. A gente não consegue comer comida sem sal, os coitadinhos não precisam também. Mas um pouquinho só não tem problema. Só não vai pôr um exagero de sal, né? E açúcar aí, quanto mais tempo vocês conseguirem esperar sem dar açúcar, melhor. Claro que às vezes é inevitável, né? A gente tem uma oferta muito grande de chocolate, bala e sobremesa e bolo e não sei o quê, principalmente na casa da avó, né? Aí fica meio difícil. Mas eu sempre falo, equilíbrio é tudo, né? Não dá pra gente exagerar, mas é inevitável, né? Que eles comam em algum momento da vida. Se não vai ser agora, vai ser mais pra frente, na escolinha, com os amigos, enfim. Mas é bom a gente ensinar, né, desde criança e quanto mais puder evitar, melhor. Proibir também não, né? Porque depois fica complicado. Podem pedir o que vocês quiserem, meninas. Se tiver alguma dúvida também sobre a introdução alimentar, podem pedir. Mas vai ter uma live sobre. Geralmente as mamães têm muita ânsia, né, de começar a dar alimento para o bebê. E começam com 4 meses já e não precisa. Até o 6º mês, vocês podem dar só leitinho. Sem água, sem chá, sem comidinha. Depois disso, pode começar aos poucos, né? E como eu falei antes, o bebê não vai encher a barriga com uma banana, né? Ele vai encher a barriga com leitinho, ele vai se nutrir com leitinho. A banana vai ser só para ele começar a conhecer os alimentos, né? E se familiarizar com isso. Mais alguma dúvida, meninas?
Não? Era isso por hoje. O próximo encontro, não lembro com quem é. Deixa eu ver aqui. Com a Thaís? Deixa eu ver. Orientação sobre o parto normal e a cesárea. É a Thaís que vai falar, nossa psicóloga. Tá bom? Era isso por hoje. Beijo, meninas. Até mais.